Prezado candidato, vamos dar continuidade aos nossos estudos da questão probatória dentro do processo penal. Na aula de hoje, vamos tratar da questão do ônus da prova. Dá uma olhadinha. Quando falamos do ônus da prova, o senhor vai falar ônus da prova, artigo 156 do processo penal. Ônus da prova, artigo 156. Dá uma olhadinha, acompanha comigo a leitura. A prova da alegação incumbe a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. Dá uma olhadinha. Em relação ao artigo 156, existe regra e também existe a figura das exceções. Regra, dá uma olhadinha, a regra é bem simples. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Dá uma olhadinha, o que significa o ônus da prova? Aquela pessoa que alegar determinada circunstância, alegar a existência de fato, quem alega, prova. A prova é ônus da acusação. A prova é ônus de quem alega. Se você alegou, você tem que efetivamente provar. Vamos projetar isso para dentro do processo. Dá uma olhadinha. No processo, iniciamos o processo penal com a denúncia, em regra, tá bom? Existem outras hipóteses, mas para os senhores, como não cai essa parte, vamos só analisar com a denúncia do MP, para ficar mais simples a nossa análise. No processo, em regra, iniciamos pela peça exordial chamada denúncia, petição inicial do MP chamada denúncia. Dá uma olhadinha, o MP, na sua denúncia, ele fala, olha excelência, olha juiz, existem indícios de que essa pessoa é o autor dos fatos. Existem indícios probatórios, que nós chamamos no processo de indícios de materialidade. Então existe autoria e materialidade. Ó, foi ele que fez. Dá uma olhadinha. A prova é ônus de quem alega. A prova da alegação incumbe a quem a fizer. Dá uma olhadinha. Quem diz, quem afirmou que o nosso acusado cometeu o crime? No nosso exemplo, o Ministério Público. Então, quem tem que comprovar a existência daqueles fatos? O MP. Então, a prova é ônus da acusação. A prova é ônus de quem alega. Quem fala comprova essa situação. Entretanto, senhores, o senhor deve lembrar também da nossa exceção. A exceção prevista na parte 156 final. Dá uma olhadinha na sua tela, olha que fala aí, ó, o ônus da prova, olha a parte final. Facultado ao juiz de ofício. O que significa isso? O juiz de ofício, o que significa a palavra de ofício? Sem pedido, sem requerimento. O juiz, nesse caso, ele também pode realizar e buscar as provas, sempre norteado pelo princípio da verdade real. Aquilo que efetivamente aconteceu dentro dos fatos, sendo que o juiz, como nós já analisamos na aula passada, não os presenciaram. Agora volta aqui. Nós temos a figura seguinte, a prova é ônus de quem alega, a questão do ônus probatório. Entretanto, no processo, como nós usamos no exemplo, em regra, quem alega uma situação é a acusação. O MP vai falar que o nosso acusado efetivamente matou, estuprou, fez isso, fez aquilo. Entretanto, dá uma olhadinha, se a prova é ônus de quem alega, a prova deve ser feita em regra pelo MP, nós temos a nossa defesa na situação oposta. A defesa, nesse caso, ela está numa situação um pouquinho diferenciada. Milita ao favor da defesa um princípio. O princípio do indúbio pro réu. Dá uma olhadinha que eu estou te falando. Indúbio pro réu. Indúbio pro réu, senhores, dá uma olhadinha, não é indúbio pau no réu, tá bom? É indúbio pro réu. Na dúvida da existência dos fatos, o nosso magistrado, com base na presunção de inocência previsto dentro da Constituição Federal, o nosso magistrado deve necessariamente absolver o nosso acusado. Professor, não entendi nada. Dá uma olhadinha na sua tela. Acompanha aí, ó. Acompanha na sua tela. Em relação ao ônus da prova, quem deve efetivamente alegar é o MP. Em favor da defesa está o princípio do indúbio pro réu. Dá uma olhadinha. Indúbio, na dúvida, pro réu, em favor do acusado, em favor do réu. Nesse caso, nós temos o artigo 5º,
inciso 57, que fala dessa questão. Dá uma olhadinha. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, senhores, é a sentença penal condenatória que efetivamente demonstra que essa pessoa é culpada. Além disso, dá uma olhadinha numa análise sistemática. Vamos olhar agora o artigo 386 do processo penal. Olha o que ele fala. O juiz absolverá o réu, desde que reconheça, se houver fundada dúvida sobre a existência do crime. Dá uma olhadinha. A prova é ônus de quem alega. Quem alega no processo em regra MP. Se houver dúvida sobre a existência do fato, o que o nosso magistrado deve fazer, senhores? A absolvição do nosso acusado. Esse é o sistema que nós estamos analisando, a figura do ônus da prova, o ônus probatório. A prova incumbe a quem alega. A parte contrária tem simplesmente que criar a dúvida. Houver dúvida sobre a existência dos fatos, existência do crime, cabe ao juiz absolver o nosso réu. Perfeito, senhores? Tudo tranquilo? Vamos avançar ainda. Vamos continuar aí, artigo 156. Olha a parte final. Lembra que nós analisamos quase agora a exceção? Facultada ao juiz de ofício. É facultado ao nosso magistrado adotar duas providências. A primeira providência, acompanha aí. É facultado ao juiz ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas, consideradas urgentes e relevantes, observada a necessidade, adequação e proporcionalidade desta medida. Nós analisamos isso, senhores. Aquela chamada prova antecipada. Então, dá uma olhadinha. Quando o nosso artigo fala, mesmo antes de iniciada a ação penal, ele dá a seguinte brecha, a seguinte interpretação. Antes do momento oportuno e também antes de iniciado o processo penal, antes de iniciado a ação penal. Perfeito? Entretanto, essas provas antecipadas que nós vimos têm que ser urgente, algo efetivamente relevante. Nós já tratamos a questão, vamos avançar mais um pouquinho. Inciso 2º agora do artigo 156, acompanhe comigo, dá uma olhadinha. Facultada ao juiz determinar, dá uma olhadinha, olha de azul primeiro, determinar a realização de diligências para diminuir dúvidas sobre pontos relevantes. Agora, olha de vermelho, no curso da instrução ou antes de proferir a sentença. Senhores, o nosso magistrado, ele tem liberdade para ele, por si só, de ofício, sem que qualquer das partes peçam, realizar diligências ou determinar para que alguém o faça. O nosso magistrado tem esse inciso 2º ao seu favor, porque no processo penal estamos buscando a verdade real. Perfeito, senhores? Tranquilinho? Guarde esse inciso 1º e o inciso 2º, com carinho na sua mente. E essas duas questões são importantes para os senhores, beleza? Tudo em paz? Dá uma olhadinha agora para a gente. Vamos mudar de assunto. Vamos tratar das chamadas provas lícitas e das provas ilícitas. Dá uma olhadinha aqui. O que nós vamos analisar agora? As chamadas provas lícitas e as provas ilícitas. Se for necessário, o senhor ouça essa aula 2, 3, 4, 50 vezes. Esse é um dos temas mais cobrados na sua banca, perfeito? Isso aqui é extremamente importante o senhor entender. A diferença entre uma prova lícita e uma prova ilícita. Vamos analisar. Primeira coisa, a prova lícita, pensa, o que é prova lícita? Prova lícita é tudo aquilo que não é uma prova ilícita. Então, a prova lícita, senhores, é aquela prova seguindo todas as regulamentações, seguindo toda a previsão do direito constitucional, toda a previsão do processo penal. Ele respeita todos os direitos e garantias fundamentais do nosso acusado.
Então, a prova lícita é tudo aquilo que não é uma prova ilícita. Então, repare, para saber o que é lícito, o senhor tem que saber aquilo que não é lícito. O senhor tem que saber aquilo que é efetivamente ilícito. Vamos dar uma olhadinha lá. Começamos a analisar a questão da prova ilícita sobre a ótica da nossa Constituição Federal. Acompanhe aí comigo, artigo 5º, inciso 56. Olha como é que começa. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Então, repare, senhores, o nosso ordenamento jurídico, o nosso sistema processual, ele expurga, ele não admite, não aceita aquelas provas que foram obtidas através de meios ilícitos, de meios não permitidos na nossa legislação. Esse é o pressuposto, esse é o básico, artigo 5º, inciso 56 da nossa Carta Federal. Perfeito? Agora, senhores, agora dá uma olhadinha. Você deve lembrar também do próximo artigo, artigo 157. Acompanhe comigo a leitura. Esse artigo ele é extremamente importante para os senhores. O senhor já sabe, asterisco vermelho nesse artigo. Acompanhe comigo. São inadmissíveis. Agora vamos pular o que está de vermelho. As provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação às normas constitucionais e legais. Então, senhores, as provas ilícitas são aquelas que violam normas da Constituição Federal ou as normas infraconstitucionais, as normas legais. Em regra, Código de Processo Penal, mas existem outras normas. Agora, olha o que está de vermelho. O senhor vai memorizar o que está de vermelho. Falou para o senhor prova ilícita. Automaticamente, falou prova ilícita. Vai vir na sua mente isso aqui, ó. Prova ilícita deve ser desentranhada do processo. Não me esqueça isso. Prova ilícita, o seu destino é o desentranhamento dentro de um processo. Perfeito, senhores? Tudo em paz? Guarde isso no coração. Isso é extremamente importante. Vamos tratar, para te ajudar, para ficar um pouquinho mais claro para os senhores, vamos tratar de alguns exemplos do que pode ser prova ilícita. Dá uma olhadinha aqui para mim. Primeiro exemplo, dá uma olhadinha aqui, ó. Busca domiciliar. A nossa autoridade policial, em regra, o delegado de polícia, ele pode realizar diligências dentro da residência. Ou em caso de flagrante delito, ou, em regra, na hipótese de mandato. O nosso juiz concedeu o mandato para o nosso autoridade policial para que ele ingresse dentro do domicílio. O domicílio, ele tem uma previsão. O domicílio, ele é inviolável, salvo nos casos de desastre natural, flagrante delito ou por ordem, determinação judicial. Se a nossa autoridade policial entrar no domicílio, se não for hipótese de flagrante, se não for hipótese de desastre, ou se for não houver o mandato para autorização, para adentrar dentro da residência, essa prova obtida lá dentro é uma prova ilícita. Vamos imaginar, o delegado sem mandato entra e acha 1 tonelada de cocaína pura, a pasta da coca, 1 tonelada. O delegado, infelizmente, essa prova vai ser perdida, porque essa prova é ilícita. O delegado não tinha autorização para entrar dentro do domicílio, perfeito? Outra coisa, nossas contas bancárias são protegidas pelo sigilo das contas, o sigilo bancário. Para violar o sigilo bancário, você precisa de autorização do magistrado. Você violou o sigilo bancário sem autorização, a prova é ilícita. Repare, você não observou as formalidades para aquela determinação. Próxima figurinha aqui, ó. A interceptação telefônica. Nós temos uma lei que regula a interceptação telefônica. Agora, pode fazer interceptação? Pode, desde que haja autorização do juiz, haja autorização do magistrado. No nosso caso, a nossa parte faz a interceptação telefônica, o delegado faz a interceptação sem a autorização do magistrado. E a última hipótese aqui, ó, colheita do testemunho em juízo. Dá uma olhadinha, estamos dentro do processo, dentro da audiência de instrução e julgamento.
Entretanto, o nosso juiz ouve alguma testemunha sem a presença do defensor. Da mesma forma, se for feita em juízo, essa figurinha é efetivamente uma prova ilícita. Repare, não é a questão da prova antecipada. Se for prova antecipada, isso tem o contraditório diferido. É a prova que foi colhida no momento oportuno, no momento certo, mas não estava presente o defensor. Nesse caso, a prova é ilícita. Perfeito? Dá uma olhadinha na questão que acabou. Essa questão é quentinha, está pegando fogo. Acabou de cair na VUNESP. Prova PC de escrivão. Acompanha comigo. Dá uma olhadinha aí, ó. A estrita disciplina do artigo 157, no que concerne às provas ilícitas, determina que elas são a. Aceitas de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Letra B. Inadmissíveis para condenação, mas podem motivar eventual absolvição. Senhores, só um comentário aqui que é inevitável. Prova ilícita, ela é ilícita para condenar e ela também é ilícita para absolver, em que pese existir discussões jurisprudenciais nesse sentido, dizendo que é admissível, mas só que para os senhores, a nível de prova, VUNESP, o senhor deve lembrar que não pode para condenar, também não pode para absolver. Mas esse caso não é pacífico, tá bom? Mas não é o nosso objeto de estudo. C. Consideradas inadmissíveis, se ofender disposições constitucionais, e admissíveis se ofender meras disposições legais. D. Inadmissíveis, mas devem permanecer no processo para fim de análise e eventual validade pelo segundo grau de jurisdição. E E. Inadmissíveis e devem ser desentranhadas do processo. E aí, senhores, quem dá mais? A, B, C, D ou E? Óbvio, sua resposta é letra E de elefante. As provas ilícitas são inadmissíveis e, como tais, devem ser desentranhadas dentro do processo. Perfeito? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Vamos tratar agora de outra questão, a chamada prova emprestada. Senhores, prova emprestada, dá uma olhadinha. O direito, às vezes as pessoas têm um receio dele e falam, nossa, o direito é muito complexo. Não, o direito ele não é tão complexo assim, basta você entender os seus termos. Dá uma olhadinha. Prova emprestada. Pensa, o que é uma prova emprestada? É uma prova que você pega emprestado de algum lugar. Vamos entender, vamos acertar essa questão para você. Vou te explicar com um exemplo. É mais fácil do que se eu explicar propriamente para os senhores. Dá uma olhadinha, acompanhe comigo. Vamos imaginar o seguinte. O policial militar está passando na rua, vê a ocorrência, a existência lá efetiva de um delito, sendo que é um crime de roubo que está sendo praticado ali naquele exato momento. E esse roubo é praticado em concurso de agentes, por duas pessoas. A autoridade policial consegue prender os dois em flagrante delito. Quando ele vai conferir a identidade, um é menor. Se o senhor me falar de menor, eu mato você. De menor não existe, tá bom? É o menor, de menor não existe. Está errado. Os professores portugueses vão explicar isso. Agora, um era menor, o outro era maior, já era imputável. Nesse caso, ele vai realizar a apreensão do menor e vai realizar a prisão em flagrante do nosso maior, do nosso acusado. Vai levar para a delegacia, vai lavrar os documentos oportunos. Nesse caso, o menor, o processo criminal do menor vai tramitar sobre a vara da infância e juventude, uma vara especializada. E o processo nosso do maior, ele vai ser efetivamente realizado dentro de um juizado comum, uma justiça comum, um processo normal. Agora, o que vai acontecer, senhores? O processo, a tramitação dentro do juizado especial, ela é mais célere, ela é mais rápida, por conta exatamente da necessidade de dar a resposta mais rápido para o nosso menor. E o processo judicial, ele caminha a passos lentos, muitas vezes quase como uma tartaruga, muitas vezes como uma lesma. Devagar. Agora dá uma olhadinha. O nosso menor foi ouvido no seu processo. O processo da infância e juventude, o menor foi ouvido, teve a oitiva dele. E o nosso processo criminal do adulto está tramitando. Dá uma olhadinha, o processo do menor foi encerrado, acabou, ele já está cumprindo a medida adequada sobre a ótica do Estatuto da Criança e Adolescente. Agora, nesse caso, a oitiva do menor
ela é interessante, é uma prova interessante para ser juntada no processo do adulto, do nosso maior? Por óbvio, a prova do nosso menor, ela tem um condão de trazer elemento probatório no processo do adulto. Então, o que é a prova emprestada? Você vai no processo do menor, o juiz do processo do adulto manda um ofício para o juiz do processo do menor e fala: excelência do processo do menor, esse juiz da vara especializada da infância e juventude, me manda a oitiva do menor, me manda a oitiva do menor que eu preciso. O juiz da infância e juventude manda tirar uma cópia, manda essa cópia para o processo do adulto. Dá uma olhadinha, eis que estamos diante de uma prova emprestada. Dá uma olhadinha, eu tenho um processo que foi realizado aquele ato. E aquele ato, a oitiva do menor, ela é importante para a prova do nosso adulto, a prova do nosso imputável. Então você, neste processo, pega emprestado a prova produzida no processo do menor. Perfeito, senhores? Isso é a prova emprestada. Dá uma olhadinha na definição. Prova emprestada são as tomadas de uma causa anterior ou consistente em documentos e depoimentos produzidos em outros feitos judiciais, em outros processos judiciais. Perfeito, senhores? Provas ilícitas. Tudo em paz? Agora, o que acontece? Nós vamos entrar num ponto nefrálgico dentro da nossa matéria. Um ponto extremamente importante. Esse ponto aí cai na sua prova. Como eu falei para você, essa parte bomba na prova da VUNESP. E ele é um ponto relativamente difícil. Eu preciso da sua máxima atenção nesse momento. Combinado? Vamos tratar daquilo chamado prova ilícita por derivação. Primeira coisa que o senhor deve lembrar. A nossa prova ilícita por derivação, ela foi introduzida no nosso ordenamento processual penal no ano de 2008, por força de uma grande reforma que conhecemos como a reforma do processo penal. E a partir de 2008, nós introduzimos essa figurinha. Dá uma olhadinha. A prova ilícita por derivação, nós chamamos ela, dá uma olhadinha, ela é inspirada na doutrina, na legislação americana, nós chamamos, dá uma olhadinha, olha na sua tela aí para o senhor lembrar o nome, olha aí, vai estar de azul para vocês. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Teoria dos frutos da árvore envenenada, ou também chamada prova ilícita por derivação. Dá uma olhadinha. Se aparecer na sua banca, a teoria dos frutos da árvore envenenada existe, está positivada no nosso Código de Processo Penal? Sim, mas ela é proveniente de uma alteração legislativa. Ela é proveniente de uma alteração proferida no ano de 2008. Por enquanto, vai ficar um pouquinho vago. Dá uma olhadinha, nós vamos construindo essa ideia na sua mente. Dá uma olhadinha, acompanha comigo. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Primeiro eu vou te explicar essa analogia. Na nossa aula que vem eu vou começar daí onde paramos, perfeito? É importante isso aqui. Imagina o seguinte, dá uma olhadinha no exemplo. Vamos usar o exemplo de uma macieira, uma maçã, uma árvore de maçã, uma macieira. Você olha, você está andando, você vê um fruto. Você pega aquele fruto, você olha aquela maçã grande, sabe? Aquela maçã que nem da Branca de Neve, lembra a Branca de Neve? Os senhores eram pequenos. Você olha aquela maçã linda, assim, aquela maçã vermelha. Você fala, nossa senhora, essa maçã é linda, maravilhosa. O senhor olha para a maçã, você fala, meu, essa maçã é perfeita. Eu nunca vi uma maçã tão linda quanto esta. Você fala, nossa, eu quero conhecer de onde veio essa maçã. Se essa maçã é linda, imagine a árvore, deve ser uma árvore gigante, uma árvore tão bela, tão bonita. Aí o senhor pega, vai atrás da árvore proveniente dessa maçã, de onde saiu essa maçã. E você olha para a árvore, senhores. Você olha para a árvore e você tem uma surpresa. Um fruto tão lindo, tão bonito, proveniente de uma árvore. Mas não qualquer... Que idiota, né? Por óbvio, se o fruto ela veio da árvore. Se olha para aquela árvore, a árvore não é aquela coisa linda. A árvore está toda destruída. E você olha para aquela árvore está envenenada. Dá uma olhadinha. A árvore da qual o fruto é proveniente, a árvore está envenenada. A árvore está totalmente contaminada.
Dá uma olhadinha. A árvore está totalmente contaminada. Por mais belo que seja o seu fruto, a árvore passa ou não passa, senhores, o seu veneno para os seus frutos? Com certeza. Então dá uma olhadinha. Teoria do fruto da árvore envenenada. O fruto, ele tem, vamos projetar esse processo penal. O fruto, ele é a prova por derivação, a prova ilícita por derivação. O fruto, ele tem uma aparência de legalidade. Ele parece que foi produzido de uma forma adequada, ele parece lindo. Mas quando o senhor vai olhar para a origem dessa prova, quando o senhor vai olhar para a origem dessa questão, a árvore está totalmente envenenada, senhores. Dá uma olhadinha, a prova proveniente, a prova primária, a prova gênese, é a árvore, sendo que o fruto, é a prova ilícita por derivação. Se a árvore está completamente envenenada, o nosso fruto certamente o está. Perfeito? Essa é a teoria dos frutos da árvore envenenada. O fruto, uma aparência de legalidade, uma aparência de licitude. Mas a sua origem, a sua árvore está totalmente envenenada. Eu acho melhor, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos tratar dos exemplos nessa aula. Na aula que vem começamos no outro ponto, o que você acha? Melhor, a gente já esgota um assunto. Vamos entender aqui, ó. Vamos explicar primeiro um exemplo. Vamos dar uma olhadinha. O nosso delegado vai fazer uma questão no cumprimento do mandato judicial. Ele conseguiu, com base numa interceptação telefônica, numa escuta telefônica, o mandato judicial. E o juiz autorizou, deu uma determinação para que essa autoridade policial efetivamente faça a diligência dentro da residência dessa pessoa. E o nosso delegado vai, com base no mandato judicial, falar, eu tenho uma ordem judicial, eu quero entrar na sua casa. A pessoa, por força da determinação, franqueia, permite que o delegado entre. Quando o delegado entra, ele acha lá 50 quilos de pasta de cocaína. Dá uma olhadinha, achou 50 quilos de pasta de cocaína. Dá uma olhadinha isso. Vamos entender isso sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada. Pensa comigo, qual é a prova derivada? Dá uma olhadinha. O delegado fez uma escuta telefônica, sendo que, por força dessa escuta telefônica, gerou a expedição de um mandato, uma autorização judicial para realizar a busca e apreensão de substâncias entorpecentes. Então, a nossa árvore a nossa árvore é a escuta telefônica, é a prova gênese, é a prova mãe, vamos assim chamar. E a prova, encontro da droga, a localização da droga, cumprimento de mandado judicial, ela é a prova derivada. Dá uma olhadinha, a cocaína encontrada, ela deriva de uma escuta telefônica, perfeito? Até aqui, tudo em paz? Agora você vai olhar para o cumprimento desse mandato. Olha para o mandato, senhores. O mandato é lindo, o mandato é bonito, o mandato é vermelhinho, tudo bonitinho. Sendo que, em princípio, esta prova, ou localização de substância entorpecente dentro da residência, ele tem uma aparência de legalidade. Ele tem uma aparência de licitude. Agora, quando o senhor vai olhar para a escuta telefônica, você descobre que essa escuta telefônica feita pelo nosso delegado não teve autorização judicial. Repare, se o delegado não teve autorização judicial para efetivamente realizar aquele mandato, essa prova é ilícita. Então vamos projetar teoria dos frutos de uma árvore envenenada. Dá uma olhadinha. A nossa árvore, senhores, é a escuta telefônica. Essa escuta é lícita ou ela é ilícita? Por óbvio, a escuta telefônica sem autorização, ela é ilícita. Então a nossa árvore está envenenada. A nossa prova, escuta telefônica, é ilícita. E por consequência,
tudo aquilo que deriva dela também é uma prova ilícita. Então, nesse caso, a árvore é a escuta telefônica. E a prova derivada é a localização de substâncias entorpecentes dentro da casa. Em princípio, a nossa substância entorpecente tinha uma aparência de ilicitude, mas, por derivar de uma prova ilícita, o fruto proveniente de uma árvore envenenada, o fruto também está prejudicado. Então, esse fruto, ele também é um fruto ilícito. Dá uma olhadinha, ele tem uma aparência de legalidade, mas quando o senhor olha para a origem, você vê que essa prova está prejudicada. Essa, senhores, é a nossa prova ilícita por derivação, ou como os americanos chamam, e no Brasil da mesma forma, teoria dos frutos de uma árvore envenenada. Perfeito? Tudo em paz? Agora dá uma olhadinha. Vamos analisar o nosso exemplo 2. Nós temos um crime que foi praticado em concurso de agentes. Mais de uma pessoa, 2 agentes praticando um crime. Crime praticado em concurso. Nesse caso, nós temos os sujeitos ativos. O nosso delegado, por conta de algumas diligências, ele conseguiu localizar um dos coautores. E ele pega esse coautor e dá um tratamento VIP. Um tratamento VIP para ele dentro da delegacia. O tratamento VIP aqui envolve chutes, pontapés, tortura, pau de arara, etc. Ou seja, e essa pessoa, ela é torturada dentro da delegacia, torturada pela nossa autoridade policial, no nosso exemplo. E por força dessa tortura, o nosso coautor fala tudo. Ele fala tudo o que fez e também o que não fez. Confessa tudo. Eu fiz tudo, blá, 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 blá. Fala tudo. Beleza. Essa prova, pergunto, ela é lícita ou essa prova é ilícita? Por óbvio, ilícita. Se foi obtida mediante tortura, ela é uma prova ilícita. E também, quando essa pessoa foi ouvida, ele ainda falou, olha, delegado, a pessoa, o coautor, o sujeito que praticou o crime junto comigo, ele está em tal lugar. O delegado solta ele, deixa ele jogado lá na cela e vai atrás dessa outra pessoa. O delegado chega na presença do segundo coautor e fala, o seu amigo falou que você cometeu o crime. O segundo coautor fala, não, delegado, realmente fui eu, fica à vontade, me algema, eu realmente sou o coautor desse delito que foi praticado. E ele simplesmente confessou, o delegado colocou a algema nele, grampeou, levou ele para a delegacia, pronto. Agora dá uma olhadinha. Essa segunda prova, o delegado torturou? O delegado bateu, fez... Nada. A pessoa, por livre, espontânea vontade, fala, não, delegado, eu realmente fiz. Nesse caso, dá uma olhadinha. Qual é a prova derivada? É a confissão do segundo coautor. Qual é a prova gênese? Qual é a origem? Qual é a nossa árvore? A confissão mediante tortura do primeiro coautor. Então, dá uma olhadinha. Teoria dos frutos de uma árvore envenenada. A confissão do segundo coautor tem uma aparência de legalidade. Mas quando o senhor olha para a origem, a confissão e o apontamento do segundo coautor, ela deriva de uma prova ilícita. Então, se a prova primeira é ilícita, a prova segunda também é, porque a segunda, a confissão do segundo coautor, deriva de uma prova ilícita por derivação. Perfeito, senhores? Agora dá uma olhadinha, fazer essa questão aqui simpática, nós já vamos terminar a nossa aula de hoje. Acompanha aí, ó. Olha que legal, questão Magistratura Rio de Janeiro, Banca Vunesp. Olha que questão legal. Assinale a alternativa correta a respeito das provas processuais penais. A regulamentação dos meios de provas feitas pelo Código de Processo Penal é taxativo, não sendo admitidas provas atípicas ou inanimadas. Eu vou explicar para os senhores isso daqui a pouco, nas nossas próximas aulas. O nosso Código Penal, ele admite as provas inanimadas. Ele traz um rol exemplificativo. Então, deixa marcado aí, rol do Código de Processo Penal é exemplificativo e não é taxativo. B. O Código de Processo Penal não admite nem excepciona a prova tarifada como sistema de apreciação das provas. Nós vamos falar isso aí, a prova tarifada, artigo 158. Ele, pelo contrário, ele admite. C.
A teoria dos frutos da árvore envenenada está positivada em nossa legislação infraconstitucional. E D, fatos axiomáticos são os que dependem de prova. Note aí, os fatos axiomáticos, senhores, são fatos que não dependem de prova. São fatos que são comprovados por si mesmo. Perfeito? Por exemplo, lembra quando caiu em São Paulo o avião da TAM que destruiu, praticamente morreu um monte de pessoas? Isso é um fato axiomático, um fato que não depende de prova, um fato notório. Nesse caso, sua resposta é a letra C de cachorro. A teoria dos frutos da árvore envenenada está positivada em nossa legislação infraconstitucional, abaixo da Constituição. Qual é a lei que nossa questão está tratando? É o nosso Código de Processo Penal. Perfeito, senhores? Um abraço, até o próximo encontro.